Olá, aqui é o professor Edgar. Em EAD, nesta videoaula, eu vou falar sobre contador assíncrono. O que caracteriza um contador assíncrono? Vou abordar estes tópicos e vou fazer uma simulação no Proteus Isis e no Tinkercad. Eu tenho um circuito básico de um contador assíncrono de 3 bits. Cada bit é representado, então, por um flip-flop. Eu estou utilizando aqui neste exemplo o 74LS76. Essa montagem foi feita no Proteus Isis. Vamos dar uma olhada no datasheet do fabricante. Aqui eu tenho o diagrama do circuito e aqui a representação gráfica, o layout do circuito, ou seja, dentro desse invólucro do 74LS76, eu tenho 2 flip-flops. Então, esse aqui é o circuito representado, é o circuito do flip-flop representado em bloco, que corresponde exatamente a esse diagrama. Então, neste caso aqui, eu estou utilizando um chip completo e a metade de um chip. Muito bem, vamos ver algumas características que são importantes neste circuito, de uma certa forma, nos contadores assíncronos. Bom, a primeira consideração importante é a seguinte: o pulso de clock é aplicado apenas no primeiro flip-flop. Os demais flip-flops se encarregam de acionar os seus subsequentes. Esse contador ele tem 3 bits e tem, portanto, uma capacidade de contagem de 0 a 7. 2 elevado à terceira é igual a 8. Então, 0 a 7 correspondem 8 linhas de contagem, ou seja, 8 acionamentos para eu completar a contagem do meu contador assíncrono. Um detalhe muito importante é o seguinte: como o primeiro flip-flop é que recebe o pulso de clock, então ele também é chamado contador de pulsos ou contador de ripple. Detalhe: esses flip-flops são ativos em 0 em relação às suas entradas preset e clear. São ativos na borda negativa em relação aos pulsos de clock, ou seja, transição H para L, nível alto para nível baixo. Vamos fazer então uma simulação no Proteus Isis, mas eu quero mostrar para vocês um detalhe que é importante. Eu estou mostrando aqui um flip-flop, um contador formado por 3 flip-flops. Eu quero ampliar a capacidade desse contador. É só acrescentar mais um flip-flop. É o que está mostrando esse circuito. Veja bem, eu acrescentei mais um flip-flop. Evidentemente, a capacidade de contagem, então veja bem, nós temos 16 linhas, a capacidade de contagem dele é de 0 até 15. Que representa em hexadecimal a letra F. Exatamente como está aqui na tabela. Deduz-se, então, que se eu colocar mais flip-flops neste circuito, eu aumento a capacidade do meu contador. Por exemplo, se eu acrescentar mais um flip-flop, então ele vai contar de 0 a 31, porque 2 elevado à quinta é igual a 32. Então, de 0 a 31. E vou colocando os flip-flops de acordo com a capacidade que eu desejo para o meu contador. E para finalizar algumas considerações que são importantes em relação ao contador assíncrono, por exemplo, neste caso aqui, esse é um contador assíncrono crescente, ou seja, ele começa do 0 e vai até a capacidade máxima do contador. Então, nós chamamos de contador assíncrono crescente ou progressivo.
Vamos ver uma simulação no Proteus Isis. Esse aqui é exatamente o circuito que eu acabei de mostrar para vocês. A diferença é que eu acrescentei um display para a gente acompanhar o funcionamento do contador. Vamos lá. Se eu ligar o simulador, todos os flip-flops vão estar no modo proibido. Evidentemente, então, eu vou ter todas as saídas aqui em nível lógico 1. Então, vamos lá. Vou ligar o simulador. Está aqui, ó. Todas em nível lógico 1. Qualquer tentativa que eu fizer de acionar os flip-flops, ou seja, fazer com que os flip-flops funcionem através do pulso de clock, será inútil, porque eu preciso liberar os flip-flops com entradas preset e clear. Muito bem, eu estou com o clock em 0. Se eu colocar em nível lógico 1, não vai acontecer nada. Por quê? Ele só é ativado na transição negativa, ou seja, do nível alto para o nível baixo. Agora sim, se eu clicar aqui, de 1 vai para 0, vai acionar este flip-flop e aqui vai para nível lógico 1. Veja bem, essa saída está sendo injetada no clock desse flip-flop. Então significa o seguinte, de 0 para 1 não vai acontecer nada com esse flip-flop, porque ele é sensível apenas de 1 para 0. Vamos lá, fazer uma análise. Ó, veja bem, já começou aqui a contagem, ó, 1. Não aconteceu nada aqui, porque ele é sensível na borda negativa. No entanto, ó, a hora que eu vier com o segundo pulso, então o que acontece aqui? Ó? Este aqui vai ser acionado, vai para nível lógico 0 e aciona esse aqui. De 1 para 0, aciona esse flip-flop através da borda negativa do pulso de clock. Ó. Então, já tenho aqui 2. Como é que eu estou fazendo essa contagem? Em BCD 8421. Ó. 1, 2, 4. Se eu tivesse outro flip-flop aqui, seria 8. Se eu tivesse mais um flip-flop, 16, 32 e assim por diante. Vamos lá para o outro pulso de clock. O que vai acontecer aqui? De 0 vai para 1, não vai acontecer nada com esse flip-flop, porque de 0 para 1 não aciona o flip-flop. Então, vamos lá. Mas esse aqui, sim. Está mostrando 3 agora. Vamos para o próximo pulso de clock. O que vai acontecer? Ó? De 1 para 0, aciona. De 1 para 0, aciona. Então, eu vou ter apenas o MSB aceso. Então, representa contagem 4. Está aqui. E assim por diante, nós vamos fazendo a análise. Ó. 5, 6, 7, próximo pulso, 0. Então, é fácil de entender o funcionamento. Eu coloquei aqui o clock manual para ficar mais fácil, para ficar mais didática a explicação. Eu vou mostrar para vocês um que eu montei com 4 bits. O circuito é exatamente a mesma coisa, a diferença é que tem um flip-flop a mais. Aqui está o meu circuito. Veja bem, coloquei mais um flip-flop. Flip-flops todos liberados. Vamos lá ligar o simulador. De 0 para 1 não acontece nada. 1 para 0. Então, eu começo a fazer a contagem. Então, vamos acompanhando o BCD 8421 com o que o display está mostrando. Agora, vai mostrar a letra A, B, C, D, E, F e 0. É dessa forma, então, que nós fazemos a análise. Muito bem. Esse contador, como nós vimos, é um contador progressivo ou contador crescente. Eu vou mostrar para vocês uma opção em que eu vou tornar um contador de 3 bits decrescente, ou seja, ao invés dele contar de 0 até 7, ele conta de 7 até 0, no sentido contrário. Se eu analisar este circuito, eu vou observar o seguinte. O pulso de clock
dos flip-flops subsequentes ao primeiro flip-flop não é mais tirado da saída convencional, ou seja, saída normal, ou seja, saída Q, e sim da complementada. Então eu coloquei aqui um pequeno monitor para a gente acompanhar. Aquele que estávamos acompanhando na demonstração anterior, vamos acompanhar agora em função das saídas complementadas. Então vamos liberar o flip-flop. Vou ligar o simulador. Olha, observe agora, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, ó. Observe aqui embaixo. 7. Observe aqui embaixo o que vai acontecer à medida que eu vou acionando o clock. Veja bem, a análise é exatamente igual a que nós fizemos no contador crescente, só que eu estou tirando a alimentação do clock para os flip-flops subsequentes pela saída complementada. Existem outras opções para se fazer essa contagem regressiva. Eu vou mostrar para vocês brevemente o circuito. Esta aqui é a forma que nós acabamos de simular. Veja bem, eu estou tirando a saída para alimentar o clock dos flip-flops subsequentes através da saída complementar e não mais da saída normal. Outra opção, veja bem, o circuito é exatamente o mesmo. É colocar um inversor entre a saída normal e a entrada do clock do flip-flop subsequente. Colocar um inversor. Só que aqui no caso, isso vai depender muito do tipo de projeto. Observe que eu vou colocar um elemento, um componente a mais. E existe uma outra opção, essa daí é a mais clássica, é a mais utilizada. Eu simplesmente, ao invés de fazer com que haja a saída, né, a alimentação do display através da saída normal, eu simplesmente tiro a alimentação do display e, de uma certa forma, da contagem do meu contador pela saída complementada. Veja bem, pega aquele primeiro circuito e compara com esse daqui. Evidentemente, tudo que é 1 aqui, aqui é 0. Se aqui for 0, aqui vai ser 1. É exatamente fazendo uma comparação entre os dois circuitos. Exatamente isso aqui, ó. Eu tiro a saída da saída complementada e vou alimentar o meu display. E, evidentemente, né, proceder a contagem. Muito bem, eu vou simular para vocês, mostrar para vocês a simulação feita no Tinkercad com um contador assíncrono de 3 bits. Eu quero mostrar para vocês antes um detalhe que é importante. No Tinkercad eu não tenho disponível o flip-flop 7476. Tem apenas o 7473. Serve para fazer o contador sem problema nenhum. A única diferença que existe entre os dois é que no 7473 não existe a entrada preset. Ora, se eu vou fazer um contador, eu não preciso dessa entrada preset. Então, o 7473 atende perfeitamente às necessidades do projeto. Então, vou mostrar para vocês e vocês vão verificar que o funcionamento é exatamente a mesma coisa. A diferença é que
a simulação é mais real, né? Porque é montado no protoboard. Aqui está o circuito. Veja bem, 74HC73. Estou usando o chip inteiro aqui. Aqui estou usando a metade do chip, a metade do circuito integrado. A alimentação, 5 volts. Estou fazendo um acionamento manual. Aqui eu estou alimentando as entradas J e K. Então ele está operando ou no modo hold ou no modo toggle. É um flip-flop do tipo T. E a entrada clear. Então temos aqui 0, 0, 0. Está tudo zerado. Eu vou ligar o simulador e vamos observar que não vai acontecer nada porque eu preciso liberar o meu flip-flop, os meus flip-flops, né? Então vamos lá. 1 e 1. Aqui no caso, eu estou simplesmente... Aqui a liberação é feita no clear. Aqui eu estou colocando 1 para ele operar no modo toggle. Que se ele estiver em 0, ele vai operar no modo hold. Então, modo toggle, que é como deve operar o contador assíncrono. Então vamos lá. De 0 para 1 não acontece nada. De 1 para 0, ó, LSB. Então, 1. Vamos acompanhar. 2. E agora ele vai zerar. Muito bem, a exemplo do que eu mostrei para vocês na simulação com o Proteus Isis, eu posso colocar um display aqui. Se eu colocar um display, eu preciso tomar cuidado para verificar se esse display já possui um decodificador. No caso do Tinkercad, não. Então eu preciso implementar um decodificador. Que é exatamente aqui, eu vou usar o 4511 que é disponível no Tinkercad. Veja bem que o 4511 é da família CMOS, então eu estou aqui fazendo uma experiência híbrida, ou seja, eu estou utilizando família TTL junto com a família CMOS, não tem problema nenhum. E um detalhe aqui, ó, para os pinos 3, 4 e 5. Observe que para que ele tenha um funcionamento normal, evidentemente o meu decodificador, eu preciso que os pinos 3, 4 e 5 estejam ligados conforme mostra a tabela. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Aqui está. Pinos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Então, pinos 3 e 4, ó, 3 e 4 estão ligados em nível lógico 1. E o 5, nível lógico 0. Que é exatamente esse pino aqui. Para dar uma incrementada no funcionamento do circuito, o que eu fiz? Eu eliminei o clock manual. Mantive exatamente as outras condições. Veja bem, chave para o clear, chave para as entradas J e K, para ele funcionar no modo toggle. E aqui eu adicionei um gerador de funções. Coloquei uma frequência de 1 Hz, 5 volts e o offset 2.5. Onda quadrada, square. Vamos ligar o simulador e vamos ver a contagem, vamos acompanhar a contagem. Observe então que eu tenho um display aqui para 7 segmentos. Eu estou ignorando o ponto, não há necessidade do ponto. E vamos ver aqui, vamos acompanhar a contagem. Observe aí o funcionamento dele. E, evidentemente, eu posso ampliar esse contador de acordo com as necessidades do meu projeto. Então, esse é um contador crescente. Eu vou lançar um desafio aqui para vocês. Utilizem esse mesmo circuito aqui, veja o layout, deem um print na tela, o layout, e façam um contador regressivo, utilizando o Tinkercad. Uma boa forma de exercitar.
Ok, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigado por ter assistido essa videoaula. Obrigado pela paciência. E até a próxima videoaula. Bye!